Bora te atualizar também sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas e que dá conta de que Roger Guedes pode pintar no Corinthians. Tem alguma chance? Vou te atualizar em relação ao ranking de patrocínios master do futebol brasileiro. Além de tudo isso, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Quero falar agora sobre os maiores patrocínios de Master do futebol brasileiro, e essa dúvida surgiu de forma muito forte, porque o GE chegou a publicar que o Fluminense vai ter 52 milhões de reais por temporada do contrato com a Superbet, o mesmo valor que a Superbet paga ao São Paulo. O torcedor do tricolor paulista ficou revoltado. Informação que eu tenho um pouco diferente, que o Fluminense vai receber 35 milhões de reais por temporada da Superbet contra 52 milhões do São Paulo. É bem verdade que os dois contratos prevêem bônus. O São Paulo, por exemplo, pode bater 65 milhões de reais por ano com bônus. O Fluminense vai gerar na casa dos 40, 42 milhões de reais com bônus. Mas esses times não são os primeiros dessa relação. Quero contar para vocês. Primeiro lugar do Corinthians, 120 milhões de reais com a VideBet. O Flamengo é o segundo com 85 milhões de reais da PixBet. Importante contar que tanto a VideBet quanto a PixBet pagam todo esse caminhão de dinheiro apenas pela propriedade no peito. São Paulo é o terceiro, 52 milhões de reais da PixBet no peito e nas costas. O Fluminense será o quarto, com 35 milhões de reais da Superbet no peito e nas costas. Quinta colocação do Palmeiras. Muita gente publica que o Palmeiras tem direito a 81 milhões de reais de patrocínio master. Tá errado. Patrocínio master é no peito e no máximo nas costas. Esses 81 milhões que a Crefisa e a FAM pagam são por todas as propriedades do uniforme, incluindo meião, calção, enfim. A estimativa é de que o peito da camisa palmeirense gire na casa dos 32 milhões de reais. Sexta colocação é dividida por Grêmio e Internacional, cada um deles embolsa 30 milhões de reais por ano do Banrisul. É um contrato que envolve o patrocínio master, mas também uma série de gerações de receitas a partir de correntistas. O oitavo lugar do Santos, que recentemente conseguiu a prorrogação do contrato com a Blaze e um aumento nesse valor, hoje na casa dos 28 milhões de reais por ano. Nono lugar do Botafogo, que fechou com a Parimet por 27 milhões e meio de reais. A décima posição do Cruzeiro, com 25 milhões de reais junto ao Betfair. Bora falar agora sobre Roger Guedes. Programa do Nicola dessa segunda-feira, e um torcedor do Corinthians perguntou: Nicola, tem chance de Roger Guedes ser recontratado pelo Corinthians? E esse é o tipo da pergunta que vira e mexe pinta nas lives. Roger Guedes deixou uma excelente impressão com a camisa do Corinthians e muitos torcedores alvinegros adorariam que isso acontecesse. Quero contar para vocês que a chance é nenhuma. O momento do Roger Guedes lá no Catar é espetacular. Ele veste a camisa do Al Rayyan e soma na atual temporada 18 jogos, 17 gols e 4 assistências. Mas a coisa ainda fica ainda melhor quando a gente contabiliza só os jogos desse ano de 2024. São 6 partidas e 9 gols do Roger Guedes. Só não marcou nas 6 partidas desse ano no confronto contra o Al Garrafa. O time dele perdeu por 3-0. O Al Rayyan tem 12 gols em 2024. Desses 12 gols, 9 são do Roger Guedes. O cara é absolutamente decisivo no time dele, está sendo extremamente bem tratado pelos torcedores, pelos dirigentes, com uma série de mimos, bichos, prêmios e tal. Isso sem falar no salário de 5 milhões de reais por mês. Nada que se compare a 1 milhão de reais mensais que ele tinha nos tempos de Corinthians. Contrato até junho de 2027, ele está lá só desde 17 de agosto. Adaptação ao país do Catar, a cidade de Doha, tem sido boa. A família está vivendo relativamente bem e com bastante dinheiro em caixa. O Roger Guedes sabe que se conseguir cumprir o contrato até o final, voltará ao Brasil com algo na casa dos 29 anos de idade, absolutamente realizado do ponto de vista financeiro. O Kaique do Juventude interessa a vários clubes brasileiros. O Kaique, no caso do Juventude, 28 anos de idade, jogador revelado na Lusa. Até contei para vocês no final de semana que na Portuguesa os caras têm a certeza de que ele é corintiano fanático. E essa certeza se tornou ainda mais real quando o Ralf, jogador do Corinthians, fez uma temporada de treinos lá na Lusa, um período de treinos. E o Kaique era aquele que mais se encantava com as histórias, ficava sempre perguntando pro Ralf a respeito da passagem no Corinthians e tal. O pessoal pescou que o Kaique era corintiano, né? Eu até publiquei essa história aqui no canal. O Kaique me chamou no Instagram para falar: Nicola, não tem essa não, sou torcedor da Lusa. Eu falei: Kaique, na boa,
Até fico grato, fico contente de ouvir isso, mas eu sou torcedor da Luz, eu sei que você não é torcedor da Luz, sei que você deve ter uma gratidão enorme pelo clube que o revelou e tal, legal, bacana, mas você não é torcedor da Lusa, né? Ele nem respondeu mais. Pois bem, 5 clubes consultaram o Juventude em busca de informações. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória, tá? Volante de 28 anos de idade fez um grande campeonato gaúcho, especialmente nas semifinais contra o Internacional, quando ele marcou o Alan Patrick. Volante de muita capacidade física, muita entrega e tudo mais. Hoje eu fui consultar uma fonte no São Paulo, a fonte da minha extrema confiança e tal, e eu perguntei, e aí, vocês têm negociações? Que pé tá essa história? O Kaique tem chance de pintar no São Paulo? Eu vou ler o que a pessoa respondeu, tá? Peraí. Ó, quase falei o nome da pessoa, mas não posso falar o nome da pessoa, obviamente essa pessoa pediu anonimato. A pessoa falou o seguinte, ó, o São Paulo não fez sondagem, mas informação que a gente recebeu é que está muito avançado com o Grêmio. Essa primeira parte de não fez sondagem, mas tem a informação de que está muito adiantado com o Grêmio, me pareceu esquisita. Mas a informação importante de que está muito avançado com o Grêmio a negociação, que não pode ser revelada nem pelo Juventude nem pelo Grêmio. Afinal de contas, os times estão se enfrentando na final do Campeonato Gaúcho, no jogo de ida lá no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, 0-0. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo que o volante Kaique se interessou em jogar no Corinthians. Vou te contar os bastidores dessa história e o volante está muito afim de defender o timão. Vamos também falar sobre os danos causados pela torcida do Santos, a Neoquímica Arena. O Santos ainda não pagou o Corinthians. Vou te contar essa história também com exclusividade. Vamos falar ainda de jogadores que podem deixar o Corinthians. Giovani e Mosquito de saída, tudo isso agora, nesse blend de informações que ainda tem o Corinthians em busca de um ponta no mercado da bola, um atacante driblador, tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos falar muito do Coringão. O Corinthians joga diante do Racing do Uruguai, tá? Nesta terça-feira, a escalação deve ser a mesma do time que ganhou do São Bernardo e se classificou na Copa do Brasil. Falei com fontes agora, dificilmente vai mudar. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri entre as linhas, na segunda linha de 4, Yuri Alberto, Garro, o Breno Bidon e o Wesley na frente, Pedro Raul, esse deve ser o time do Corinthians. Vamos falar agora, né, das informações que eu anunciei na introdução. Primeira informação importante, tá? Giovani interessa ao América Mineiro, informação da Rádio Itatiaia e confirmada, né, pelo canal Café do Setorista. Só que o negócio é difícil, porque o Bidu, né, o Santos já enfrentou esse problema com o Bidu também, que queria o Bidu por empréstimo no Corinthians. A nova diretoria do Corinthians não empresta jogador de graça e se emprestar um jogador, né, o clube tem que pagar pelo empréstimo e ainda pagar, claro, né, o salário do jogador 100%. Eu nem vou dar minha opinião, para mim isso aí, para mim tá correta a diretoria do Corinthians, isso eu deixo para o Café da Fiel hoje, enfim, a nossa programação, as opiniões. Mas a dificuldade é essa, é um jogador que agrada o técnico Antônio Oliveira, mas está longe de ser titular, não é nenhum jogador que enche os olhos do técnico Antônio Oliveira, o problema nem é esse. O problema mesmo é questão financeira. Ele tem contrato com o Corinthians até 2025. O Corinthians, para emprestá-lo, ainda quer que o jogador renove o contrato. Senão ele vai lá, fica num clube, termina o contrato, ele está livre. Então o Corinthians quer que ele renove, caso ele realmente, né, aceite ou deseje ser emprestado para qualquer outro clube. Então são muitas as barreiras em relação ao atacante Giovani, tá? O Mosquito é outro jogador também que não enche os olhos do técnico Antônio Oliveira. E se algum clube chegar com alguma proposta, claro, pode ser por empréstimo em definitivo, o Corinthians vai estudar com carinho, mas é um atleta também que, assim como o Giovani, pode estar de saída do clube caso realmente avance algum tipo de proposta. O Giovani já está à frente porque existe já, né, um interesse aí que é totalmente concreto em relação ao América Mineiro. Em relação ao Mosquito, não chegou nada, mas é um jogador que o Corinthians pode usar, inclusive, como moeda de troca no mercado da bola. Você acha que o Corinthians tem que manter Giovani e Mosquito, ou é melhor emprestar, vender?
ou vocês acham que eles têm ainda condição de serem titulares do Corinthians? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos continuar falando muito, mas muito do Coringão nesse blend de informações. Likezão. Hoje meu amigo André Hernan, né, ele fiz uma live com ele, um programa de primeira, né, junto com ele, com o PVC, com a Domi, lá no All Sport, e ele disse que o Corinthians visa, na próxima janela, a contratação de um jogador de beirada de campo, um atacante, um ponta, driblador, para jogar do lado direito. Ele disse que o Antônio Oliveira quer um jogador com as características do Wesley, e aí o Corinthians, né, ficaria no mercado em busca, né, estaria no mercado em busca de 4 jogadores, já que eu trouxe para vocês que o Antônio Oliveira também pediu 2 volantes e um lateral esquerdo. Se esse ponta chegar, a ideia é que ele chegue para jogar do lado direito e que seja titular, porque o Antônio Oliveira não vê realmente que o Yuri Alberto venha assumir essa posição de forma definitiva e que venha a ser uma solução definitiva. É uma solução provisória, na verdade, em relação ao Yuri Alberto, né, na ponta direita jogando aberto. Então o Corinthians vai em busca de um ponta, né, um jogador driblador, um ponta, um atacante no mercado da bola na próxima janela. Você acha que está certo o Corinthians em busca de um atacante no mercado da bola? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal que é muito importante, hein? Inscreva-se no canal, confere a sua inscrição aí, deixa o like e fala se o Corinthians realmente precisa de um ponta no mercado da bola. Informação exclusiva, tá? O Santos ainda não pagou os danos causados pela sua torcida na Neoquímica Arena, quando o Santos alugou o estádio corintiano para eliminar, né, o Red Bull Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista, né? A gente já sabe dos gastos do Santos, por quanto foi alugado o estádio, e só que, né, a torcida acabou causando lá alguns danos ao estádio, causou vandalismo, né? Cerca aí de 111 mil reais foi o total aí dos gastos, com assento de arquibancada 52 mil, vidro de arquibancada 16 mil, porta de vidro de sanitário 3 mil, acionadores e vasos sanitários 19 mil. Como é que quebraram tanto acionador de vaso sanitário, hein? Acionador de emergência 100 mil, espelho sanitário 7.300, torneiras, quase 10 mil de torneiras, tampas de vasos sanitários 2.220, enfim, pichação também, que vai dar uns R$ 1.500, e no total 111 mil reais foram os danos causados aí pela torcida do Santos na Vila Belmiro, tá? Entrei em contato, inclusive, tá, com os dois lados nessa situação e me falaram que ainda não foi pago isso, não foi nada resolvido nesse sentido. Vamos aguardar, porque quem tem que arcar com isso é o Santos, já que alugou o estádio, era responsável pelo estádio, e a sua torcida danificou a Neoquímica Arena, tá? Mas, por enquanto, não foi pago. Alguém se preocupou com isso? Mas o canal Café do Setorista, ele se preocupa. O canal Café do Setorista é prestação de serviço, tá? Nós vamos ficar de olho se isso vai ser pago ou não. Deixa o like, vamos embora, comenta aqui embaixo sobre isso, likezão, inscrição, e tem mais informações agora para vocês exclusivas nesse blend. Corinthians segue de olho no volante Kaique, o jogador atua no Juventude, tem 28 anos, é um atleta que é considerado hoje titular absoluto do Juventude e um dos jogadores mais importantes do clube. Ele se destacou muito, chamou mais atenção dos clubes brasileiros após a eliminação, né, do Internacional de Porto Alegre na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude. O Juventude se classificou nos pênaltis. O Kaique jogou muito bem as duas partidas, acabou anulando o Patrick, né, que é o principal jogador, um dos principais jogadores do Inter. Enfim, ganhou muito destaque, né, foi destaque dessa partida e chamou a atenção de clubes. Corinthians, São Paulo, o Vitória da Bahia, o Vasco, enfim, vários clubes aí do futebol brasileiro demonstram interesse. O Juventude confirma que houve contato realmente de todos esses clubes, mas que ainda não há proposta. Eu trouxe essa informação do Kaique para vocês, com exclusividade, o interesse do Corinthians no Kaique,
volante do Juventude. Agora, informação que eu recebo é que o jogador gostou muito da ideia de jogar no Corinthians, tá? Ele é de São Paulo, né? Foi revelado na Portuguesa, jogou no Sertãozinho, jogou no Ituano, enfim, jogou em vários clubes, né, do interior de São Paulo. O nosso querido Kaique até ir para o Ceará, onde disputou a temporada passada pelo clube cearense e esse ano no Juventude, tá? De tudo que foi sondado em relação à transferência dele, a saída dele do Juventude para algum clube de Série A do Campeonato Brasileiro, o que me falaram, o que mais empolgou o Kaique foi o Corinthians, até mais do que o São Paulo, que tem lá o Thiago Carpini, que trabalhou com ele, pouco tempo, mas trabalhou com ele no Juventude, e hoje é técnico do São Paulo, e que pediu a contratação dele para a diretoria são paulina. O Kaique se empolgou muito com a ideia do Corinthians, está animado e gostaria muito que a negociação avançasse, que o Corinthians fizesse uma proposta. É bom lembrar que não houve uma proposta oficial ainda do Corinthians pelo Kaique, tá? Então a gente tem sempre que ser honesto aí na informação. Depois que eu recebi essa informação, eu acabei falando com o meu amigo Jorge Nicola e ele deu, na semana passada, se eu não me engano, uma informação interessante, que até bate um pouco com isso que eu estou trazendo agora para vocês. Ele disse que o Kaique é corintiano e que as pessoas que trabalharam com ele na Portuguesa ficaram com essa impressão que ele é um corintiano fanático. Por quê? Porque quando o Ralf foi jogar na Portuguesa, teve uma passagem lá, foi treinar na Portuguesa, ele ficava o tempo todo atrás do Ralf, perguntando como é que era defender o Corinthians, como é que era a torcida do Corinthians, querendo que o Ralf contasse as resenhas do Corinthians, os bastidores do Corinthians, e isso deixou uma impressão de que ele é um torcedor corintiano fanático lá para todos os que trabalharam, atletas e profissionais que trabalharam com ele na Portuguesa, tá? Talvez explique aí por que ele gostou mais da ideia de jogar no Corinthians do que jogar no Vasco, no São Paulo, no Vitória. Não que ele não vai jogar nessas equipes, né? Ele é um profissional. Mas talvez isso explica, né? Porque ele ficou empolgado com o Corinthians. Enfim, agora só basta o Coringão fazer a proposta e ver o que vai acontecer. A multa, né? Falam que está entre 12 e 14 milhões de reais, mas é bom lembrar também que não vale esse valor, porque o contrato dele acaba no final do ano. A multa tem que ser proporcional ao tempo de contrato. Então, como é o último ano e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e jogar o Campeonato Brasileiro pelo Juventude e se apresentar, por exemplo, no Corinthians em janeiro de 2025, sem o Corinthians pagar nada, simplesmente salário e luvas. Então, o Juventude vai ter que escolher, né? Ficar com o jogador até o fim do ano e não receber nada e disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com ele, ou negociá-lo, receber uma graninha agora e liberar o jogador. Vamos aguardar. Basta pintar a proposta. Kaique ficou muito interessado em defender o Sport Clube Corinthians Paulista. Deixe seu like aqui, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Sempre tem aquela informação exclusiva para você. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians. Informações essas exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Samir Carvalho, que trouxe informações aí do Timão, o time maior do Brasil, que daqui a pouco vai entrar em campo aí contra o Racing. E provavelmente aí vou fazer um palpite na vitória do Corinthians, com certeza que deve ganhar hoje. Eu vou... Pra mim, o Corinthians sai como ganhador desse jogo aí, vai ser 2-0 pro Timão. Deixa aí o seu palpite aí também no comentário para vocês avaliar quem vai ser campeão. Deixa aí o seu palpite. Pra mim é 2-0. E pra vocês, quanto que vai ser? Deixa aí no comentário a sua opinião. Lembrando você, se você ficou no vídeo até aqui, não esquece daquela moral de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho, que sempre está trazendo vídeo diário aí do maior clube do Brasil, o Timão Todo-Poderoso. Então, desde já peço a sua colaboração para poder não perder nada. Ative o sininho de notificação e também se inscreve aí no canal para poder fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Para isso, deixa o seu like. Valeu? Tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui!